Esse não é um vídeo em que eu vou te falar que você precisa acordar antes do sol, tomar banho sempre gelado ou beber café sem açúcar, apesar de eu achar que você deveria, porque açúcar estraga o café. Mas esse é um vídeo para conversarmos sobre rotina e produtividade à luz da Bíblia, tendo Jesus como principal personagem aqui. Oi gente, se você ainda não me conhece, meu nome é Jamile Lula e o intuito desse canal é compartilhar um pouco mais da minha vida com vocês, da forma como eu a vivo, da forma como eu a enxergo e trazendo principalmente perspectivas cristãs, assim como será esse vídeo. E bom, já que esse canal é para falar sobre a minha vida, sobre a forma como eu vivo, eu acho que esse vídeo não poderia faltar por aqui, falando sobre rotina e produtividade, que é um assunto que está bem em alta e é algo que eu tenho buscado estudar e me aprimorar bastante nos últimos meses. E que ao fazer isso, muita coisa na minha vida mudou, principalmente a forma como eu a vivo. E é isso que eu vou discutir um pouco mais com vocês, colocando Jesus como centro, mostrando como enxergar a vida dele fez com que mudasse completamente o meu estilo de vida também. E para começar esse vídeo, eu quero começar com um versículo que para mim é um versículo chave, é esse tema que eu quero abordar aqui hoje, que está lá em Eclesiastes 10, que diz assim: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Aqui esse versículo, se você trouxer para a nossa perspectiva, pessoal das nossas vidas, afiar o machado diz sobre nos prepararmos para usar esse machado, nos prepararmos para o nosso trabalho, por exemplo. Afiar o machado, trazendo agora para mim, por exemplo, hoje, foi estudar sobre o estilo de vida de Jesus, entender um pouco mais de como é que eu estou vivendo hoje, de como olhar para a vida de Jesus teve influência na minha vida, estudar sobre isso, montar um roteiro como esse que eu estou lendo aqui agora, buscar inspirações em outros vídeos de pessoas que realmente me inspiram e que têm perspectivas condizentes com a minha. Isso para mim foi afiar o meu machado para que agora eu pudesse estar gravando um vídeo, por exemplo. Se o seu trabalho é de produzir conteúdo, esse também seja, por exemplo, um afiar o machado. Buscar conteúdos que estejam condizentes com aquilo que você quer passar, se inspirar, estudar. Se o seu trabalho, por exemplo, é focado na área da saúde, você afia o seu machado estudando, se aprimorando, se especializando. Seu trabalho, por exemplo, é trabalhar com o corpo, você afia o seu machado descobrindo os seus limites, desenvolvendo, enfim. São muitas perspectivas que a gente pode trazer do que significa afiar esse machado. E o versículo termina dizendo que esse é o valor da sabedoria. Quando você passa a gastar mais tempo afiando o seu machado, investindo em conhecimento, em sabedoria, do que você precisa fazer para o seu trabalho, para que você consiga alcançar os seus objetivos, você passa a ser bem sucedido. Isso faz com que você diminua o seu tempo, por exemplo, para alcançar esses objetivos. Estou falando só do âmbito profissional, não, mas do âmbito emocional, no âmbito espiritual. Para tudo nós devemos afiar o nosso machado para que a gente consiga, de certa forma, estarmos mais preparados para quando a gente for usar esse machado. E como eu falei nesse vídeo, o personagem principal aqui será Jesus. E eu separei alguns pontos da história de Jesus, da forma como ele vivia, do estilo de vida dele, para trazer aqui para vocês e mostrar como todos esses pontos tiveram interferência na forma como eu vivo hoje, tá certo? E o primeiro versículo tá lá em Lucas 4:16, que nos mostra um costume de Jesus que era o de congregar. Jesus tinha esse costume de realmente estar sempre nas sinagogas com seus irmãos, falando sobre a palavra de Deus, enfim, Jesus estava sempre nesse momento de comunhão, na congregação. E em Lucas 5:16, Lucas 6:12, Marcos 1:35 e vários outros versículos, eu separei aqui só alguns, nós vemos um outro costume que Jesus tinha, que era o de tirar um tempo para orar. E vem em vários momentos aí das passagens bíblicas de Jesus se ausentando, até mesmo para subir montes e ficar sozinho orando, tá certo? E ainda em Lucas 16:12, como eu citei para vocês, esse tempo de oração, por exemplo, levou a noite inteira de Jesus. Isso nos mostra uma outra perspectiva que eu vou abrir mais a fundo para vocês, mas do quanto Jesus, quando era necessário, ele fazia certos sacrifícios, em prol do seu propósito. Então, se ele teve que abrir mão, por exemplo, do sono dele uma noite, em prol de ficar orando, de entender um pouco mais da vontade de Deus para a vida dele, ele abriu mão, ele fez esse sacrifício. Em Marcos 1, de 35 a 39, uma outra lição que a gente pode tirar da vida de Jesus é que ele nos ensina que é necessário sabermos dizer não.
né? Quando nós temos muito claro para onde nós queremos chegar, o que nós devemos fazer para alcançar nossos objetivos, a gente aprende a dizer não também, ou pelo menos a gente deveria, né? Aprender a dizer não. Porque muitas coisas podem ser oferecidas a nós que parecem ser boas, mas que vão nos afastar daquilo que a gente quer fazer, daquilo de onde a gente quer chegar. Então a gente precisa saber dizer não, e Jesus também ensinou isso com a sua rotina, com a sua vida. E em Marcos 11:11, nós tiramos duas grandes lições aqui da vida de Jesus. Esse é o momento em que Jesus chega em Jerusalém e ao olhar o templo, ele se indigna, mas Jesus tem autocontrole e ele sai para descansar. Então nós temos essas duas grandes lições aqui nesse momento. Jesus se autocontrola e já que estava tarde e ele precisava descansar, ele saiu e retornou na manhã seguinte. Bom, vamos lá agora discutir um pouco sobre esses pontos, né? Que foram pontos assim, que foram pontos chaves na minha vida, na minha rotina, para mudar realmente a forma como eu vivo. Primeiramente falando sobre a congregação, né? Não sei se você é cristão, mas nós cristãos, principalmente aos domingos, né, nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus, para encontrar nossos irmãos em Cristo. Mas isso se aplica a várias outras áreas da nossa vida, por exemplo, a estarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, a estarmos com pessoas que realmente nos fazem bem. Jesus estava sempre rodeado de pessoas. Então isso nos mostra uma grande lição, que é importante termos pessoas por perto, pessoas que realmente nos agregam, que nos amam, que a gente se sente bem em estar junto, tá certo? Pessoas que por vezes têm o mesmo objetivo que nós, têm o mesmo propósito que nós, querem alcançar as mesmas coisas que nós e que possam nos impulsionar de alguma forma. É importante estarmos juntos de pessoas que nos levam para mais próximo do nosso objetivo. Então Jesus também nos ensina isso, né? Ele escolheu 12 para estar mais próximo dele e mesmo em meio a todas essas pessoas, quando ele precisava se ausentar para orar, assim ele o fazia. Essa é uma outra grande lição da vida de Jesus. Sim, é necessário termos amigos, familiares, estarmos perto de pessoas que nos fazem bem, que nos agregam positivamente. Mas é necessário também pararmos e refletirmos sobre a nossa vida, pararmos e refletirmos sobre o que Deus requer de nós, e para isso nós precisamos também ter o tempo com o nosso Pai. E aqui eu não sei se você é cristão, enfim, mas caso você não seja, esse seria um momento para você realmente aproveitar a sua própria companhia, né? A sua solitude, de você entender os seus pensamentos, organizá-los, de você tirar um tempo só. Mas que fique aqui o meu incentivo para que esse seja o momento entre você e Deus, porque nada melhor do que você estar com o seu Criador e tentar entender dele o que foi que ele te criou para si. E aqui, por exemplo, eu faço muito isso com os meus devocionais, né? Que é o meu tempo com Deus. Um outro versículo aqui, né, que eu falei com vocês foi sobre esse tempo de oração. E um versículo mostra que Jesus passou a noite toda orando. E isso nos mostra uma parte de fazer sacrifício. A depender dos nossos objetivos, é necessário que sempre façamos sacrifícios, né? Toda escolha requer uma renúncia. Então, se a sua escolha, por exemplo, é de fazer um vestibular, talvez seja necessário você renunciar de um final de semana com os amigos, talvez seja necessário você renunciar do seu tempo no celular para que você possa se dedicar mais aos estudos. Se o seu objetivo é conseguir um emprego e para isso você precisa de uma qualificação, então talvez você tenha que renunciar também de alguns momentos de lazer para que você se dedique a essa qualificação, sabe? É necessário fazermos renúncias às vezes para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Jesus, por exemplo, nesse caso, renunciou ao seu sono porque ele queria ter mais tempo com Deus e entender mais da vontade de Deus. Mas a gente pode aplicar isso, né, como eu falei, para diversas outras áreas da nossa vida. A gente precisa saber sacrificar coisas momentâneas para vivermos aquilo que será, a longo prazo, nos dará um maior retorno. Já nessa mesma perspectiva, né, lá no versículo de Marcos, como eu falei para vocês, Jesus nos ensina a importância de saber dizer não. Hoje, principalmente hoje em dia, nós temos muitas coisas que podem nos distrair, né? E eu falo aqui muito, principalmente hoje, do celular, das redes sociais, roubam a nossa atenção em fração de segundos e quando a gente vê, a gente está ali submerso, né, há vários minutos, há várias horas, inclusive, às vezes, e a gente se distrai muito facilmente. Nessa passagem aqui, eu distraí um pouco Jesus do seu propósito, né, a fim de que ele ficasse mais tempo ali onde ele estava, só que ele disse que não, porque ele precisava seguir, que era aquilo que ele precisava fazer, porque era aquele o objetivo dele, era aquele o propósito dele, ele tinha muito claro isso. Então, por isso que ele abriu mão, ele disse não, para que ele continuasse o seu caminho e continuasse fazendo aquilo que ele veio fazer. A gente pode trazer isso também na nossa vida, né? A gente precisa aprender a dizer não, principalmente para as pequenas distrações, que às vezes parecem pequenas, mas que nem sempre são.
para as pequenas propostas que aparecem ao nosso dia e que podem de alguma forma nos desviar ali, né, do nosso objetivo, do nosso caminho, tá certo? Então, essa é uma grande lição também da vida de Jesus, que é necessário saber dizer não. E, como eu falei com vocês, um outro que eu adoro, assim, que é um versículo que, nossa, mostra, assim, tanto que Jesus tinha o autocontrole realmente, é o versículo, né, de Marcos 11:11. Ele se indigna com o que ele enxerga, mas ao invés de ir no ímpeto ali do sentimento, ele pratica o autocontrole, né? Porque ele entende que aquele era um momento também de descanso. Então aqui nós temos duas grandes lições de Jesus, o autocontrole e o descanso. O descanso muitas vezes é negligenciado, né, por nós. Essa ideia de hiperprodutividade tão difundida hoje, né? As pessoas estão falando tanto que a gente precisa ser 100% produtivo, que a gente precisa estar 100% do tempo fazendo alguma coisa, sendo produtivo o tempo inteiro, né? Quando na verdade Jesus pratica o autocontrole dele de algo que realmente o indignou, mas ele se autocontrolou para descansar. Então, às vezes é necessário que a gente pratique o autocontrole até mesmo para o descanso, sabe? Para que a gente entenda que há momentos que a gente precisa parar, desacelerar, recarregar as nossas energias, colocar as ideias no lugar, para depois sermos ainda mais produtivos, sabe? O descanso faz parte também da produtividade, para que a gente entenda que o nosso corpo precisa também dessa pausa, desse descanso, né? Desse relaxamento. Faz bem não só para o nosso corpo, mas para a nossa mente também. Uma mente sempre acelerada, uma mente sempre com pensamentos acelerados, nos cansam ainda mais, entendeu? Então a gente precisa não negligenciarmos momentos de descanso também. Então, assim, todas essas lições que eu falei são lições práticas que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Lições que a gente pode adotar diariamente, sabe? Aprender a dizer não para coisas pequenas, como eu falei, para o uso do celular, por exemplo, para um consumo de conteúdo que não agrega, para um momento de lazer que talvez aquele momento precisa ser sacrificado, para que a gente precisa montar um dia na nossa semana, de estarmos rodeados de pessoas que nos fazem bem, que nos fazem felizes, que nos agreguem. São lições importantes que a gente pode agregar no nosso dia a dia, sabe? Era a forma como Jesus vivia cotidianamente. Às vezes a gente acha que precisamos fazer coisas grandes, coisas mirabolantes para alcançar os nossos objetivos, quando na verdade é a soma de pequenos esforços diários, sabe? Que faz com que a gente alcance aquilo que a gente quer. A soma de pequenas decisões que faz a gente realmente alcançar os nossos objetivos, né? Eu tiro pela minha vida a soma de aquela decisão de comer melhor, de me exercitar, de ter hábitos mais saudáveis, sabe? Uma pequena decisão de fazer um trabalho mais focado, sabe? Mais bem feito. São pequenas decisões diárias que me fazem acumular gratificações comigo mesma, sabe? É muito bom pensar que isso a longo prazo vai me trazer um retorno bom, mas saber que a pequeno e médio prazo também, porque a cada dia que eu consigo fazer essas pequenas decisões diárias, eu fico muito feliz comigo mesma, e isso é muito gratificante. Estou caminhando aqui agora para o final do vídeo, e eu queria trazer essa mensagem para que a gente não negligencie uma rotina minimamente organizada e planejada, porque Jesus não negligenciou, ele foi capaz de mudar o curso inteiro de uma humanidade para sempre. Então, se ele foi capaz disso, sabe, a gente tem que aprender com ele, porque ele é o nosso modelo. Então, a gente precisa também ter essa rotina minimamente organizada e planejada, entender que é a soma de pequenos hábitos diários que vão nos fazer alcançar objetivos maiores, que realmente nós queremos desfrutar enquanto pessoa, enquanto ser humanos, e nos aproximarmos cada vez mais da pessoa que Deus nos criou para si, a termos esse pleno desenvolvimento, sabe, da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso corpo, e buscarmos isso não fazendo coisas mirabolantes, mas com pequenas decisões diárias, a soma dessas pequenas decisões. A palavra do Senhor afirma que Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Isso é tão incrível, né? Porque Ele nos deu, então está conosco esse espírito, e a gente precisa saber usar isso para manifestar a glória de Deus realmente, sabe? Como filhos dele, como pessoa que Ele nos criou para si, aprendendo a desenvolver cada vez mais o nosso intelecto, aprendendo a estimular cada vez mais o nosso corpo, sabe? Para a honra e glória do nome de Deus, e não em atos grandiosos, não só em atos grandiosos e miraculosos, mas no habitual também, no cotidiano, no dia a dia, no simples, no repetitivo, no ordinário. A gente precisa entender que esse espírito, né, de poder, de domínio próprio, está sempre conosco.
nos pequenos hábitos. E eu vou terminar esse vídeo com um versículo que eu gosto muito, que rege a minha vida. Eu acho que algumas pessoas já devem até imaginar aí qual versículo seja esse, porque eu estou sempre falando desse versículo, mas que para mim faz todo o sentido e que rege realmente tudo aquilo que eu faço. Mas mesmo essas pequenas coisas, eu sempre levo esse versículo comigo, está lá em 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E é isso, gente, que Deus abençoe.